Boa tarde. Hoje nós estamos aqui no Simpol, né? O pessoal da Polícia Civil, é uma questão de movimento sindical, a gente trabalha junto a vocês, né? E a gente acha muito importante esse tipo de percepção por parte da diretoria, né? Ligada ao trabalho do sindicato, porque muitas vezes as pessoas vêm para a atividade sindical e continuam olhando para a questão meramente individual e não entende, por exemplo, o que é um sindicato, qual é o papel do sindicato, né? Estava assistindo agora um documentário, não sei se vocês já viram, sobre os melhores momentos da Segunda Guerra Mundial, que fizeram em cores. Netflix, né? Eu ainda não assisti não. Tem um que são sobre a Segunda Guerra Mundial em cores, e eles fizeram outro que são só os melhores momentos, explicando as estratégias de guerra e tal. E a gente tem uma frase muito interessante dos comandantes que ele diz isso, né? Que nenhum plano de batalha resiste ao contato com o inimigo, né? E na questão da atividade de vocês, isso é muito real, porque você nunca sabe o que vai acontecer, você tem que estar preparado. E o movimento sindical é isso, né? Na realidade, o sindicato ele é uma espécie de arma de defesa da categoria. Então, como você sabe, você usa o fuzil, você usa a pistola, você usa, antigamente usava o 38, né? Uma besta, qual tipo de arma aí? Mas você sabe que a depender de quem você vai enfrentar, o armamento seu é melhor desistir ou então procurar o melhor armamento para a situação adequada. E aqui é que é o papel do movimento sindical. Então, quando você é servidor público, estatutário, concursado, que já conseguiu, por exemplo, a estabilidade, você consegue discutir muitas coisas com o seu empregador, né, o seu contratante, porque a gente entende que contrato de trabalho é gênero. O empregado seletista é uma espécie e o estatutário é outra espécie. Então você tem o seu patrão, até porque você tem um código de ética aqui, você tem uma hierarquia funcional. Dentro da delegacia vai ter quem comanda a delegacia, nas operações táticas vai ter um comando de operação, e desobedecer aquilo pode implicar em advertência e suspensão, e pode inclusive implicar numa penalidade administrativa chamada demissão, né? Que independentemente de você estar estável ou não, você vai ter a demissão. Então, muitas vezes o servidor público estatutário, né, ele pensa que sozinho ele consegue enfrentar todas as questões. Por quê? Porque ele tem estabilidade, né? E se fosse dessa maneira, os servidores a nível mundial não tinham lutado por uma convenção específica para a organização sindical na administração pública, que é a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. Isso foi uma luta tão grande, e eu tive a oportunidade de ser assessor técnico na Conferência Internacional do Trabalho em 2018 em Genebra, e agora no ano da OIT em 2019, e uma das pautas que foi trabalhada em 2018 e 2019 foi a questão ligada ao assédio moral e acoso nas relações de trabalho. Então, o assédio moral é a 190ª Convenção Internacional do Trabalho, que só foi aprovada agora dos 100 anos. Eu participei da elaboração dela quase no fechamento de 2018 e o fechamento dela em 2019. Quer dizer, é um dos grandes problemas, por exemplo, que existem no serviço público. Por quê? Porque por mais que você tenha estabilidade, você pode ser perseguido, transferido e sofrer pressões com as quais às vezes são muito sutis e você não tem muita facilidade de comprovar, ou tem muito medo de perseguição, e é porque nós estamos tratando de estatutários. Então esse tipo de questão, por isso que aqui, por exemplo, nosso contrato com vocês já era exatamente em situações em que estava havendo perseguição, e que essas perseguições continuam, principalmente se você não faz um bloqueio adequado. A gente fala de estratégias de guerra, né? Então, por exemplo, havia uma intenção nazista de avançar pelo Ocidente e depois pelo Oriente. Então ele começou o avanço até que o Winston Churchill, depois do Chamberlain, ele resolveu não fazer acordo com o Hitler, até porque o acordo que o Chamberlain tinha feito, o Hitler fazia um acordo, dizia que tinha invadido a França e não invadiria a Inglaterra. Mas no outro dia ele descumpriu o acordo. Então não valia. E o Churchill disse: não, nós vamos enfrentar. O que eu tenho a prometer para vocês é suor, sangue e lágrimas. Eu não faço acordo com quem não cumpre acordo, ou com quem por outros meios sai por essas questões. Então, quer dizer, eles aí vieram, exatamente, houve um bombardeio do lado de lá, e eles seguraram marra, né? E conseguiram montar toda uma armada
aérea, principalmente, depois naval, para segurar, até que os nazistas se seguraram para não avançar para a Inglaterra e não continuar, e aí eles já seguiram para o plano para a União Soviética, né, na época, né, para o leste europeu. E lá a mesma coisa, quando ele foi para lá, quando em Stalingrado, era homem, mulher, criança, todo mundo lutando. Por quê? Porque queria bloquear a ação, porque sabia que se não bloqueassem a ação ia continuar. Então aqui, literalmente, quando você planta algo, essa coisa cresce. Quem percebe mais é quem está na cabeça sindical. Por quê? Porque percebe as coisas acontecendo, ele consegue filtrar o que está acontecendo na base e vai começar a perceber que aquilo ali aumenta. Ou ele traz uma expertise que aquilo ali aumenta. Se não houver o bloqueio certo, e a Inglaterra não tivesse bloqueado a Alemanha, era outro resultado. Por quê? Porque os nazistas iam estar com a armada francesa e a armada britânica. Ele resolveu não segurar, não deixar ele avançar. E depois, se o soviético tivesse deixado, quer dizer, só bem depois, quando o Japão foi entrar na guerra, foi que os Estados Unidos, aquela questão lá de Pearl Harbor, né, resolveram entrar na guerra. Aí é que vem o outro reforço e disseram: a gente tem que ir lá no coração e tomar Berlim. Se a gente não tomar Berlim e não fizer um enfrentamento todo conjunto, esses caras vão tomar o mundo inteiro. A gente não pode dar espaço para eles continuarem crescendo. Por quê? Porque a ânsia deles, imperialista, de avançar, ela não para. Então, o que é que isso aí se compara com a estratégia de guerra dentro do movimento sindical? É exatamente, você muitas vezes vai conseguir resolver suas questões lá na delegacia, lá com o seu chefe imediato. Mas quando começarem questões sutis, dificuldade, quer dizer, como o chefe já está ali dentro de uma hierarquia, como em regra é um cargo em comissão, de livre nomeação e livre exoneração, ele tem uma ingerência política que por vezes quem está lá na base não tem. Então, em tese, ele já vem indicado por alguém mais alto no escalão. Então, essa pessoa mais alta no escalão tenderá a acreditar mais no chefe do que no subordinado. Até porque será feito um tipo de campanha muitas vezes para desvirtuar o que está acontecendo, para usar de senso comum negativo, por exemplo, para dizer que aquele trabalhador não quer trabalhar, que aquele servidor não quer seguir ordens, que ele não quer seguir uma hierarquia, que ele não quer obedecer. E aí começa toda uma situação difícil. Por isso que o centro da discussão, quando você tem estabilidade, é o assédio moral. Por quê? Porque não consegue te expulsar de uma vez. Então ele vai te bombardeando lateralmente até que você fique sem condições. A gente teve uma situação aqui com o Sindicato dos Correios que estava acontecendo exatamente uma determinada chefia num determinado setor e aumentando o índice de afastamento, de drogadição, de alcoolismo das pessoas, e sempre aquilo era desvirtuado, dizendo que é porque eles eram traídos e porque era problema pessoal, ou é porque era vagabundo mesmo. Então o sindicato tomou uma decisão. Na época a gente atuava, não tinha parcerias com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste, e lá tem médico, psicólogo, psiquiatra, terapeutas. E o que é que eles têm? Uma formação em saúde do trabalhador. Então começamos a mandar fazer os exames, e esses exames foram começando a ser observados, fazendo uma anamnese com base na relação de trabalho. E aí começaram a perceber que o problema que estava sendo gerado de drogadição, alcoolismo, já vinha de um estresse, de uma depressão que estava acontecendo por um forte índice de assédio moral que se identificou que vinha de trabalhador em determinado lugar. Então, quando foi feito isso, com as provas juntadas, depois foi ingressado com a ação, e na ação ficou comprovado exatamente que estava havendo assédio moral. Não só estrutural, porque era uma coisa conjunta e vinha de uma pessoa específica. E a empresa de Correios e Telégrafos, por mais que não fosse a empresa o chefe total da empresa, mas ele tem uma culpa em vigilando, ele tem que estar observando o que é que está acontecendo para chegar e tomar providências, né? E não simplesmente escutar o chefe. Mas quem é que ia ter esse peito? Se está tendo assédio com um e com o outro, quem era um sozinho que ia chegar para o chefe e enfrentar? Teve que ser o sindicato. Então, principalmente em situação de assédio, é muito difícil. Por isso que antes de se pensar na convenção sobre assédio moral nas relações de trabalho, envolvendo trabalhadores na iniciativa privada e no serviço público, eles trabalharam uma perspectiva de primeiro esses trabalhadores terem um direito, que é a Convenção 151, um direito de sindicalização.
um direito de organização. Doutor Clóvis, só uma parte aqui. Gostaria só de ligar aqui para o nosso administrativo, só pedir um café para a gente, pode ser? Tá tudo bem. Vai, deixa eu falar comigo. São 4, tá, Thiago? E água. E água, café e água. O gogó aí no meio. Tá beleza até aqui? Tá ótimo. Tá ok. Então, só para você se Tranquilo. situar, como é que esse problema, para você se situar, como é que esse problema sai lá da tua base? Você, servidor, só vai perceber quando você começar a passar com essas relações. E quando essa relação tende a acontecer com um, ela não acontece só com um, porque é como o nazista avançando. Ele avança num, não deu em nada, ele avança em dois. Aí quando ele já vai no segundo e o segundo vem, ele já vai dizer o quê? Que é uma espécie de conluio para prejudicar o chefe. Aquilo ali é porque é do lado do outro. E não se percebe o que está acontecendo na relação de trabalho. Ou seja, há uma invisibilização da figura do trabalhador na relação de trabalho, porque ele não tem como ter uma posição de igualdade. Né? A hipossuficiência aí do canal e dos cursos que a gente tem ministrado, a gente trabalha, por exemplo, a pessoa perceber que ela é o que é hipossuficiente. Então, por exemplo, um servidor, ele não é hipossuficiente econômico em regra, ele tem condição de arcar com as custas de um processo. Ele não é hipossuficiente psicológico, até porque ele fez até o psicotécnico para ingressar no serviço. Sim. Mas qual é a fraqueza dele? Ele é hipossuficiente social. Ele é um cara que desde a origem ele foi formado para trabalhar, ele não tem o capital para estar fazendo mais capital e ele foi escolher, não, ele foi procurar algum tipo de profissão ou concurso em que tivesse mais possibilidade dele entrar no mercado. Tanto que um concurseiro, ele diz, eu sou concurseiro disso, ele diz, eu sou concurseiro de concurso. Se eu passar em um, depois eu escalo, passo para outro, para você ver como o poder de escolha social dele é baixo. Ele está altamente condicionado. E esse tipo de condicionamento que é social faz com que ele aceite e se submeta a qualquer coisa. Mas ele se submete na relação por um tempo. Por quê? Porque aquilo fica dentro dele ganhando força como uma pressão. E o que acontece geralmente? Ele entra. Ou licença. Depois, antes às vezes, alcoolismo, drogadição, fugas, a vida dele vai se destroçando e ele vai vendo que ao invés de estar vivendo a vida, ele está sendo consumido como um cigarro, ele está sendo vivido pela vida. Só que as contas, Distúrbios familiares. que aí é outra coisa que ele tem, que é problema com relacionamento. Por quê? Porque ele entende nesse tipo de sociedade aí, na perspectiva capitalista, que tá bem, tem que ter dinheiro no bolso, porque o sistema capitalista ele se estrutura na cabeça da gente com trabalho, dinheiro e consumo. Quer dizer, eu trabalho para ganhar dinheiro para consumir. Então ele confunde que estar bem é estar com o dinheiro. Então ele mantém economicamente a casa, mas quando o trabalho tem muita pressão, principalmente em questão de assédio, ele fica o quê? Totalmente dentro da relação e cada vez mais dentro. Né? Então, na perspectiva dele estar dentro e mais dentro, aí vem a questão da jornada de trabalho. Não raro, o assédio começa o quê? Com imposições de jornadas que não são vantagem para ele, que vão impedir que ele tenha contato com a família, que vão impedir ou dificultar que ele tenha uma formação, uma progressão, um lazer. E ele vai ficando cada vez mais difícil, até porque ele vai começar a ter um conflito social com os próprios colegas, porque quando um diz não, o outro diz sim. E o outro não diz sim porque ele é ruim, ele diz sim porque ele está precisando, ele está com mais medo, ele está numa situação que ele entende mais dificuldade, entendeu? Bravo. Daí você vai ter pausas que você vai olhar para o trabalhador e vai precisar muito mostrar para ele o que ele não está enxergando, ele não está se enxergando, ele tem uma sobrejornada, ele tem uma sobrecarga, ele vende tudo que ele tem de melhor, que é o que ele tem de melhor, escolha, tempo, em troca do dinheiro, mas não do dinheiro, ele não recebe o dinheiro em troca, ele recebe trabalho. Então, ele vai se lotando e ficando de hipossuficientes antes de entrar e de fazer o concurso. Quando ele vai fazer, depois que ele entra na relação, é para ele ficar mais livre, ele fica mais preso. Você imagina, por exemplo, nas polícias civis, no exército, em geral na defesa, você e no serviço público como um todo, você não tem servidor com quantitativo adequado. Sim. Não é? Então você começa, por exemplo, a ter situações de plantão.
de horas extraordinárias e que o governo não quer pagar. Às vezes troca plantão por plantão. A hora extra, por exemplo, é no mínimo 50%. Ele quando vai colocar, vai querer compensar hora por hora. E quem é que vai poder fazer esse tipo de discussão? Né? Então, quer dizer, a situação social do servidor enquanto trabalhador, propenso trabalhador, ela vem desde antes dele fazer o concurso. E quando ele entra na relação, ele passa os 3 anos aprendendo a quê? A ter medo. Por quê? Porque ele começa a não querer perder o cargo. E para isso, você sabe, tem que ter 3 anos para que ele consiga obter a estabilidade. Marcelo, tem aquela questão do colega que está fazendo atestado, que tem que voltar já no primeiro dia útil, aquele negócio todo. O corpo jurídico já está analisando, senão eu acho que nós temos uma portaria do delegado geral que está gerando um ruído muito grande na categoria, que ele comenta que a pessoa que botou atestado já tem que ser apresentada pelo atestado no primeiro dia útil, independente se bateu com folga, se bateu com plantão e o que for. O senhor acha que caberia um parecer de vocês? Aí a gente tem que analisar caso a caso, tem que ver essa portaria e ver algum caso envolvendo. Se já passaram para alguns outros advogados, caso contrário, não vocês claro. depois. Não gerar nenhum conflito entre os corpos jurídicos também. Não, tranquilo. Mas estão percebendo como esse contexto ele é muito real? Sim. Então, quando você só vai perceber a necessidade que você tem da entidade quando você começa a passar. Isso que você está falando é uma realidade muito presente na pessoa. Claro, mas ninguém percebe. Ele só percebe isso quando ele está passando por isso. Isso gera uma desunião dentro da delegacia muito grande. Porque o cara, ou ele é o babão do delegado, porque ele está naquela situação que ele quer fazer hora extra, que ele quer alguma comodidade que ele ganha supostamente com aquilo, com o cara que, não, eu quero minha folga, eu quero minhas férias, eu não quero trabalhar feito louco não, eu quero fazer só a minha parte. Né? Isso gera uma discussão muito grande. Exatamente. Desunião. Pronto, você percebeu como divide. Né? Como divide. O Espanta tinha uma piada que é muito criticada pelas mulheres, porque tinha um cara que ele chegava dentro de um determinado bordel, né? E ele dizia que pagava quanto era lá, era tanto. E aí uma mulher chegava e dizia, eu pago 10 vezes o preço, mas eu sou um cara agressivo. Aí ela disse logo, não, agressão, eu nem meu pai batia ali, né? Assim eu não quero. Aí chegou um e disse, eu quero. Submeteu. Aí ela disse, mulher, como é que tu aceita? Ele disse, uma pessoa é diferente, uma mulher que está, né, sem dívida, uma mulher que está devendo uma rede do galego, né? Então quer dizer, eu tenho que pagar minha rede. Essa é a mesma briga que vocês têm. Porque um colega chega e diz assim, eu não vou, que eu tenho minha vida, eu tenho que trabalhar, eu já estou tirando 3 plantões em seguida, nem vale tanto dinheiro, mas eu estava com medo de perder minha posição. Às vezes ele tem uma certa chefia, às vezes ele consegue dentro do governo, alguma gerência dentro da superintendência, né? E ele também não quer perder. É interessante o sistema piramidal de opressão psicológica que vai prendendo o trabalhador, seja ele estável ou não, que quanto mais alto ele está na estrutura, mais medo ele tem de perder. Entende? Então, mais alto, pior é. Então, você pensa que mais alto, melhor é, mas mais alto não é, porque ela é feita para lhe amarrar psicologicamente dentro dela. E para você se manter dentro dela, você tem sempre que dizer sim. É um ditado cearense, né? Cabrito bom não berra. Daí a antipatia pela qual passa um sindicalista. Por isso que se pensa em estabilidade mais forte para sindicalista. E para quem já tem estabilidade, pensa-se em condutas antissindicais. Por quê? Porque ele pode dizer alguns não e não quebrar a hierarquia. Por quê? Porque ele tem habilidade sindical. E se ele estiver só no posto, sem ser o sindicato, tem uma luta personalizada que pode implicar depois em assédio moral, e ele não vai ter condições de fazer esse enfrentamento. Pela lógica do sistema, ele está estruturado. Ele quer crescer na carreira, né? E não vai parar isso. Não vai parar. Mesmo o cara que está fazendo, às vezes é policial, seja agente ou escrivão. Muitos estavam conversando ali com os colegas ali fora, estão fazendo direito, por exemplo, para ser delegado, quer crescer dentro da, ele entende que quer crescer na estrutura, né? Fora o plano de cargos e carreiras e salários, nível 1, formação, ele quer, e depois às vezes ele está delegado, quer ser juiz. Isso não vai parar. Não vai parar. Ele não vai ter essa noção de satisfação. Ele tem um fetiche, que ele chama fetiche, do francês é feitiço. Ele tem um fetiche que prende ele mais dentro, e lá dentro dele ele foi forjado para ser um cara que é codependente, né? O que é isso?
ele tem uma dependência de ser confirmado nos olhos dos outros, entende? Ele precisa que alguém diga que ele é. Então ele olha para ele e ele acha que ele não é, e imagina se ele está sendo perseguido, e se alguém de alguma forma for dizer que é porque ele não trabalha, ou por isso ou por aquilo, quer dizer, a pressão vai aumentando grau em grau, né? Uma autoafirmação. Exato, ele precisa. O ser humano, nesse sistema, ele foi criado para ser valorizado. Ele quer que nos olhos, desde os pais, as pessoas o aplaudam, e ele não quer ter nenhum não. Então ele sabe que para o sistema, para ele não ter nenhum não, ele tem que dar sim para tudo. Ele vai entrando, quando ele vai ver, ele está perdendo a vida. Entende? Como essa situação ela é estrutural, né? Então nos bancos tem muito isso, assédio moral estrutural, no serviço público, assédio moral estrutural, muito comum, e gera racha entre os próprios trabalhadores. Por quê? Porque ele luta para ter o plantão, ele luta para estar virando, se ele pudesse, todo dia. Por quê? Porque ele está precisando, ele entende que precisa do dinheiro, porque com o dinheiro é que ele vai poder consumir, né? Ele trabalha dinheiro e consome, né? E muitas vezes nem é ele, porque ele não tem tempo, é para dar para a família, por exemplo. Então ele fica cada vez mais preso e ainda assim perdendo a família, porque ele não tem tempo de estar com ela, né? Então também não é raro, né? Você vê colegas que os filhos se desestruturam, porque não tem a presença do pai, não tem a presença da mãe, né? Fora o medo, né? Porque a categoria de policial ainda passa pelas situações de dificuldade, de falta de armamento, de falta de munição, de falta de pessoal, enfrentamento de facções, né? Um enfrentamento direto de delegacia com presos que não deveriam mais estar em delegacia, já deveriam estar no sistema prisional, não é verdade? Então, muitas situações que dificultam e que ele tem que enfrentar, e tem que buscar, e tem que segurar a onda, né? Que ele não sabe quando é que vem a qualquer momento, né? Então, é nessa estrutura aqui que surge sindicato. Síndicos, vem do grego, né? Aquele que protege, aquele que defende. Tá vendo como, pela lógica, independe se você é servidor, se você tem estabilidade, tá nesses 3 anos, se você não tem, ou se você é empregado. Você, na estrutura, você é menor do que o chefe, né? Porque até internamente você tem tanto medo que você se coloca e sabe que tem sempre como mexer com você. Isso é muito difícil, né? Então, nessa estrutura aqui, o movimento sindical ele vem para isso. Ele surge numa primeira lógica, nem sequer para, por exemplo, vir para juntar o dinheiro, para participar do Estado, para participar de partido. Não, ele nascia numa forma muito autônoma, né? Muito ligado, às vezes, até ao anarcossindicalismo, né? Que era uma lógica de ordem, né? Mas uma ordem que não precisava vir do Estado. Os próprios trabalhadores conversavam e iam fazendo. É daí que nasceu os instrumentos de negociação coletiva. Hoje tem convenção, acordo, e é uma das brigas, né? Porque o servidor negocia, mas o governo tem que se submeter ao devido processo legislativo, por exemplo. Quer dizer, ele não faz um acordo com você e o acordo ele vai honrar, ainda vai para a Assembleia, por exemplo. Tem os dissídios coletivos, né? Que o servidor público não tem ainda, né? Quer dizer, na iniciativa privada tem. Isso é uma das brigas que está tendo, para você ver como você pensa que é servidor e com a estabilidade vai melhorar, vai ter mais força, e não tem. Você chega, por exemplo, quando discutir agora um FGTS, porque foi uma substituição, mas é um direito a mais que você não tem. Aí você quer dizer que agora estão querendo quebrar a estabilidade, vai sair com o quê? A avaliação de desempenho que estão trabalhando aí no Congresso Nacional. Aí você começa a pegar essas discussões, por exemplo, ligadas a toda uma estruturação do trabalhador dentro da relação de trabalho, e que você vai passar por muitas dificuldades. E nessas dificuldades aqui, ó, vem o movimento. Quer dizer, até hoje eles têm convenção, têm direito de negociar, e o que for negociado ser cumprido, fazer acordo coletivo ou convenção coletiva, ou entrar com uma ação judicial chamada de dissídio coletivo. E o servidor não tem. Ele não tem. Só para a gente elencar aqui, ó. Você entra dentro da delegacia. Às vezes a gente chega lá na delegacia, até outro dia foi ver a corte, né? O pessoal da corte interamericana, para ver essas questões de direitos humanos e direito dos próprios servidores mesmo. Você vê muitas situações sem condição. Aí você pega aquelas normas de saúde e segurança do trabalho, que tem ergonomia e tudo, né? Você pensa assim, poxa, eu sou servidor, tenho mais coisa. Beleza, tem de si? Tem não. Tem acordo coletivo? Tem não. Tem convenção coletiva? Tem não. Tem o FGTS? Tem não.
Aí você chega e diz assim, mas as normas de saúde e segurança no trabalho também tem não. Engraçado, né? Havia uma norma e as decisões dos tribunais foram no sentido do quê? Que ali quem regulamenta era o Ministério do Trabalho, né? Que existia, hoje está junto ao Ministério da Economia. Lá tem uma fundação que faz aquelas normas de saúde e segurança do trabalho, mas disseram que era nos termos do artigo da CLT. O que os tribunais entenderam? Como vocês não são seletistas, então não se aplica. Teve um tempo que tinha uma norma que dizia, aplicava tais e tais, depois essa norma foi substituída. Então hoje na prática, a gente fica lutando com ações judiciais, mas o Estado cumprir ex officio norma de saúde e segurança, grosso modo, seguindo aquelas normas regulamentadoras, ele tende a não seguir. Por isso você quase não vê. Então muitas coisas o servidor fica muito aquém de quem está na iniciativa privada. E ele se sustenta no nome estabilidade, que agora o governo está querendo mexer. Mas ele faz tudo pela estabilidade. Eu lembro que na época a gente fez uma eleição aqui, a gente trabalhou para a Polícia Federal também, a gente pensava que colete à prova de bala valia para sempre, né? Quando os policiais federais pegaram os coletes, eles disseram, não, mano, colete, quando ele passa a validade, não presta mais não. A pessoa pode chamar um colete nessa roupa, não, ele esfarela. Quer dizer, já você vai olhar aqui, talvez se você for fazer um estudo aqui, como é que estão os coletes de vocês, é muito provável que grande parte deles esteja vencido, né? E eu nem sabia, quem pensa que é não, né? Ali é como fosse de ferro. Metade dos coletes praticamente estão vencidos. E você vai, bota e acha que está se garantindo, não presta. Eu não sabia, eu só soube com esse trabalho que a gente fez com a Polícia Federal e tal. Eu disse, poxa, é mesmo? Assim, não, isso aí não presta não. Eu me lembro que eu trabalhei no Ministério Público até 2011, né? E o procurador tinha um colete lá, bonitão, branco, sabe? Aí na hora que teve uma ação lá, ele foi botar o colete. Aí o policial pegou também e disse, não, isso aqui está guardando. No tempo que fizeram a procuradoria, tinha um colete, aí guardado lá o colete. Disse, não, isso não presta mais nada não. Isso aí, só se atirar, não vá nem se confiar, né? Não, deixa aí, carregar peso. Ele disse, pelo tempo, não vale nada. Imagina aí quem está manejando eles, né? Aí é que ele vai realmente perdendo. Mas era para ser o quê? Norma de saúde e segurança. Mas qual é a norma de saúde e segurança que tem para vocês? Né? Então a gente usa nas ações judiciais para tentar usar como um norte interpretativo para o juiz. Quando você chega na iniciativa privada, isso é uma obrigação de cumprimento da empresa. Então quer dizer, mas quem é que leva uma dessas ações judiciais? Com certeza é o sindicato. Com certeza é o sindicato. Porque quando ele vai buscar um jurídico que tem uma ênfase coletiva, ele vai olhar como é que ele faz uma perspectiva para arranjar uma fundamentação que tente fazer com que o judiciário aplique. Por quê? Porque ali é uma pessoa, independentemente de ser servidor ou não, ele é um trabalhador e é uma pessoa humana, e toda pessoa humana tem direito à dignidade. Certo? Então, o movimento sindical, ele vem para isso. Então, sempre haverá momentos em que você vai precisar. Então, ele foi estruturado, antes não era pelo Estado, né? Ele vinha autonomamente, conseguiu muitas vitórias e com o tempo o Estado teve um momento que foi crime, sindicato. Se você pegar aqui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, de 89, me lembro que um serviço que a gente fez para o pessoal dos professores do Estado, ainda tinha lá que você chamar alguém para sindicalizar ou para a greve era motivo de demissão. Você abriu o Estatuto, acredito que não tem mudado ainda não, acho que nunca atualizado, com a Constituição de 88. Para você ver como isso aqui é tão forte, o sindicato como uma arma, né? Você usando no momento certo, que ele é tão combatido. Por que o governo está batendo tanto em sindicato? Por quê? Porque o sindicato, mesmo com todas as dificuldades de algumas entidades, com contradições, ele ainda dá a melhor resposta. No momento certo, ele consegue fazer o enfrentamento do Estado, o enfrentamento coletivo, né? Então, dentro dessa situação, por exemplo, a gente pega esse movimento que vem para defender, o objetivo dele é a defesa, melhoria das condições de trabalho e de produção, por exemplo. Melhoria da condição de serviço. Ele pode chegar para o empregador, para o patrão, para o chefe e começar a dizer, olha, isso aqui, por exemplo, aqui está prejudicando a saúde dos trabalhadores, olha, não tem cadeira adequada, cadê os coletes, cadê isso? Claro que quem é que vai dizer isso só? Não vai, mas o sindicato diz, né? Então, nessa perspectiva, foi muito combatido e com o tempo perceberam que o melhor que tinha a fazer para haver um desenvolvimento real era não só deixar de criminalizar o sindicato, mas incentivar o sindicato.
né? Aí você pensa que isso é antigo, aí, bom, beleza, isso é para iniciativa privada. Pois o serviço público, a Convenção 151 é só dos anos 80. Aí você pensa, mas aqui no Brasil é muito para frente, ó. Eu não estou dizendo para vocês que aqui no Ceará, em 89, um ano depois da Constituição de 88, você pega a lei, ainda vai dizer que se chamar para sindicato, chamar para greve, ainda está lá. Lógico que não foi, vou nem dizer recepcionado, porque é de 89, é uma lei de 89 que já veio atrasada, mas é inconstitucional, só que ninguém foi aplicar, mas também não tem declaração de inconstitucionalidade, né? Tá lá. Isso é interessante, tá lá. E não raro, o que isso aí pode gerar problema? Pode gerar e gera, porque às vezes chega algum assessor jurídico dentro do Cambeb, coisa do tipo, que não tem costume, poucos dominam o direito coletivo e poucos trabalham direito sindical. Ele vê a lei está vigente, não tem declaração de inconstitucionalidade, o que ele tende a fazer? Aplicar. É claro. Aí você só sabe o peso disso quando você individualmente está sendo prejudicado ou assediado, porque ele não vai dizer que está te assediando, ele vai dizer que está no estrito cumprimento do dever legal. E que o que ele está fazendo é um ato jurídico perfeito. Aí de novo, quem é que vai lutar? Já pensou o servidor ganhando pouco, com dificuldade, fazendo muito plantão, estressado, problema em casa. Aí ele tem que enfrentar um problema com a corregedoria, um problema com o Estado, porque ele fez uma coisa normal. Ele diz, eu vi todo mundo fazer, só que quando você pega um chefe que ele está em cima, ele, principalmente se estiver perseguindo, ele vai atrás de qualquer coisa, o famoso achar cabelo em ovo. E ele vai procurar, e quando ele olhar lá, não está revogado, não tem declaração de inconstitucionalidade. E aí, é um ponto, né? Aí você diz assim, é pacífico até você levar para o judiciário. Aí você sabe que vai ter uma possibilidade de ser pacífico no Supremo, no STJ, mas até lá, cabeça de juiz, você não sabe o que pode acontecer. Para um, para outro, são muitos juízes, não é isso? E aí, como é que você vai fazer? Até isso aí se resolver, tem que ter esse enfrentamento. Aí você imagina, mas quando chega aqui no Ceará, né, Cláudio? Bom, sim, então, para nós, esse movimento sindical é uma coisa antiga, mas para nós é tão novo que a nível mundial, a convenção, o incentivo só vem nos anos 80, deve ser o tempo que todo mundo aqui deve ter nascido, pois aqui no Brasil, ela só foi ratificada em 2013. Só para vocês imaginarem como que vocês estão fazendo aqui quando o governo quer voltar para cima para bater, que já aconteceu aqui em outras histórias, né? A gente acompanha a história de vocês aqui desde 2011, mais ou menos, né? Desde 2011, né? Então, coisas esparsas e tal, de situações difíceis, de greves, de enfrentamento com a Guarda Nacional, na época que vocês fizeram uma greve coincidente com a paralisação da polícia, decisões do Supremo dizendo que vocês não podem fazer greve, para você ver a dificuldade. Toda vez que é policiamento de greve tem logo a decisão, é quem pode. Entende? Então é nesse momento que você vai ver o que pode e o que não pode, né? Mas para você ver como é uma coisa muito ainda jovem. E por que ela é tão combatida? Só se ninguém chuta cachorro morto. É combatida porque tem efeito. Quando o sindicato é bem utilizado, ele é uma estratégia de guerra que funciona. Ele é uma arma mais potente, não é? Então, saber utilizar, saber trabalhar essa imagem, saber utilizar nos pontos certos e nas horas adequadas, saber o timing é fundamental, né? Então, dentro dessa lógica aí do objeto e desses conceitos, a gente vê essa defesa, essa questão da melhoria das condições de trabalho e produção. Para que existe esse síndico, aquele que protege, que defende? Porque se o trabalhador for sozinho, ele tende a ser perseguido. De novo, a relação entre assédio moral e direito sindical. Ele vai ser perseguido, e as perseguições são sutis. É uma das ações mais difíceis de se ganhar, porque tem que ter muita prova. E o trabalhador, para fazer prova, em tese, com o tempo, às vezes o juiz quer em torno de 6 meses, né? Muitas vezes, né, mostrar que há uma consistência de perseguição, não é? Então, algumas situações, claro, você consegue provar de uma vez, mas muitas outras você tem que ter toda uma demarcação de que a situação é assediante, né? Então, muitas vezes você é perseguido no sentido de vão tirando serviço e vão dizendo lá na rádio corredor que porque você é incapaz, e você vai sentindo de novo, vai sentindo a pressão. Não é por nada não. No mundo em que só fala de emprego formal,
dentro da dificuldade, sabe que você está com medo de perder o emprego, porque na verdade no mundo hoje o índice de emprego formal está caindo. Em torno de, as últimas pesquisas da OIT diz que é 40% só hoje, de 100%, hoje só 40% dos empregos são formais. Aí quando você pensar com estabilidade, muito menos. Então ele está ali com a preocupação de estar naquele sentido. E aí ele vem nessa melhoria, vem aqui para defender, vem para a matéria coletiva, e no Brasil, no modelo brasileiro, a gente já está vendo aqui que não é uma coisa antiga para servidor, por quê? Porque ainda há um combate. Convenção dos anos 80, ratificação 2013, prática da 151. Até hoje, o governo se esquiva de cumprir a Convenção 151. Vocês têm sindicato, mas grande parte das negociações o governo ainda não deixa. E o servidor não percebe o papel do sindicato e não luta para garantir esses direitos. Sim. Né? Só para você imaginar, até 88 não tinha nenhum sindicato desse. Pode pegar os registros 88 para frente. Porque até 88 não era proibido terminantemente ter sindicato de servidor. Isso. O daqui é de 89. Olha aí, tá vendo? Pode procurar qualquer um. A nossa primeira ata é de 1989. Aí, estou dizendo. Ó, tem um sindicato histórico aqui que a gente também teve um trabalho lá interessante, que é interessante. Ele juntava vários sindicatos de uma base que hoje vocês participam aqui no Ceará, que é o FUASPEC, Fórum Unificado dos Servidores Públicos do Estado do Ceará, né? Antes de tudo isso, havia um movimento organizado de valorização dos servidores do Estado. E houve uma grande... Era proibido, então havia... Por isso que você não entende porque que tem associações e sindicatos de servidores se batendo. É porque não podia ter sindicato. O que podia ter era associação. As associações dentro do Estado se reuniam no Mova-se, nesse movimento organizado de valorização do servidor público. Houve uma grande discussão entre as associações para saber se em 88 iam formar todas um sindicato ou como é que ia ser. Aí o que acontece? Uma parte delas formou o Mova-se, desistiu das associações, outra parte formou o Mova-se, mas não desistiram das associações, não é isso? E as associações que ficaram na diretoria do Mova-se não transformaram as associações em sindicatos. E outra parte que era grande, deve ter sido o caso de vocês, dos professores, né? Fizeram o quê? Transformar a associação em um sindicato. Entende? E viram que sozinhos não iam conseguir. Por isso que do Mova-se criou-se. Isso é interessante, né? Dentro do movimento. Mas nunca se conseguiu nada nesse estado, nem no mundo, sem um movimento coletivo. Para você ver como o sonho do sindicato era forte. Tinha que ter uma coisa que agregasse. Tinha um movimento que sentava com o governo, com as várias categorias. O movimento aí ficou o racha ainda, sindicatos e associações e sindicatos e outros sindicatos que associações se transformaram em sindicato. Aí ficou o Mova-se e outros. Criaram o FUASPEC. Ainda assim, na greve de 2011, que a gente era da Comissão de Direito Sindical da OAB, me lembro demais porque que aconteceu aquilo. Eu fiz o ofício. Teve um dia aqui no estado, o governo do estado estava tendo umas obras e estava tendo exatamente problemas com a polícia civil, militar, bombeiros. Uma pauta que estava com muito mais de 10 anos, não sei se vocês lembram dessas questões. Na última greve deles, tinha tiro e secretário de segurança, a gente foi buscar o pessoal prender dentro de casa, né? E naquele momento o governador veio olhar uma obra no sábado e os trabalhadores, os servidores souberam que ele ia para essa obra e foram aquele conjunto todo mundo fardado que era para fazer uma espécie de manifestação, só um ato. Quando o governador viu, o governador ficou nervoso, entrou no carro e saiu correndo na contramão. Ah, eu lembro disso. Pronto. Saiu essa matéria no jornal, capa. Não foi você, saiu batendo o carro, tudo foi beleza. Quando chegou segunda-feira, tinha reunião do FUASPEC. Detran, entra. Não sei quem, entra. Entra. Mova-se, entra. Polícia, não entra. Bombeiros, não entra. Lá na SSP. No Palácio, No Palácio. não entra.
Aí ligaram, eu me lembro que fosse 5 e pouco, Clóvis, da Comissão de Direito Sindical da OAB, Clóvis e tal, o que é que faz? Eu disse, olha, não é um favor o governador receber vocês. Por quê? Porque vocês são os sindicatos, as associações, e mais do que isso, um fórum constituído, que o FOASPEC é criado por lei estadual, e o fórum é de todos, ele não é de A menos B, ele é de A, B, C e D, ou entra todinho, ou não é o FOASPEC, ele não pode escolher quem vai entrar e quem não vai. Eu me lembro que eu fiz o ofício, mandei por e-mail para eles na hora, não, o governador não quis, não entra. Aí disseram, e aí, o que você acha? Eu disse, não, aí a partir daí não é uma questão jurídica, é uma questão política. E você faria isso? Não, se fosse eu, não entrava. Porque ou entra todo mundo, ou não entra ninguém. E a decisão foi que eles não entraram. Ninguém entrou. Ninguém entrou. Não teve reunião do FOASPEC. Aí a polícia mandou esse ofício com os fundamentos. Engraçado, né? Qual é a história? Que eu tenho um e-mail mandando de lá, voltando, né? Que eu fiz com os fundamentos internacionais e locais. Eu botei OIT, Convenção 5.1, tal, Constituição, né? E aí a gente começou a colocar, explicando, né, que ele deveria receber. Aí eles mandaram um ultimato para o governador. Se o governador não recebesse, eles iam parar. Aí foi exatamente, entre Natal e o Ano Novo, uma terça-feira, parou. Parou pela manhã, à tarde o comércio fechou. Aí começou a confusão. Aí a confusão se acirrou. O doutor Tiago era o presidente da Comissão de Direito Sindical, acho que eu era o vice, estava naquela confusão, ele foi na primeira negociação, e quando o negócio se acirrou mesmo, que eles se aquartelaram. E por que eles se aquartelaram? Para você ver como é uma estratégia de guerra. Quando chega no conflito mesmo, só quem tem ele só era um movimento sindical. Só que naquela época, e aí é outro para você ver como é um negócio ainda que é incipiente. Como é um avanço isso aqui, quando eu digo isso aqui é um avanço, se vocês não entenderem de direito sindical, na hora que vocês levantarem realmente para fazer o que é para ser feito, o enfrentamento vem. Por quê? Porque policial civil e militar, aliás, policial militar, bombeiro, qualquer um de forças armadas, o Supremo é que parou e diz o que eles não podem fazer greve, nem podem se sindicalizar. Então as associações estavam funcionando como se sindicatos fossem, foi o que elas fizeram, e as centrais apoiaram, né? Eu já dizia isso para você ver, na hora que a polícia foi se juntar e começou a brigar, quando a polícia civil viu a força que tinha a polícia militar, começou a fazer paralisação. Eu vou dizer até para vocês mais ou menos em que ano. Foi depois de 2007, começou a fazer greve nacional. Começou em São Paulo, tal. Aí a decisão do Supremo de 2007, que dizia que até o servidor público tinha direito à greve, até que viesse a lei, ficava do jeito dos mandados de injunção. Essa mesma decisão entrava com reclamação constitucional e o ministro Eros Grau, depois o Gilmar Mendes, disseram que o policial civil não podia fazer greve. Né? Quer dizer, para entrar e discutir se vocês podem ter sindicato, é uma peinha, não entraram. Mas eu não duvido que se entrar, se não fizer o enfrentamento adequado, não tira. Porque qual é a diferença? Eles equipararam. Para você ver, ninguém chuta cachorro morto não, mas ninguém também, às vezes que está no movimento, muitos não querem saber do movimento, ele não quer entender como é que funciona essa arma. Ele pensa que atirar com 38 é a mesma coisa de atirar com a R15. E ele pensa que o impacto psicológico do 38 da R15 é o mesmo. Não é. Não é. Né? Então, só que eu estou mostrando para vocês situações em que quando você age coletivamente, o Estado tem uma resposta. Foi uma resposta tão grande que esse movimento ele acabou, teve que juntar. A gente já estava com a Comissão de Direito Sindical, aí foi o presidente da OAB, foi a Procuradora-Geral de Justiça e foi o Procurador-Geral do Estado para fazer a negociação. E assim que se pôs fim àquela greve, né? Aquele movimento de paralisação, né? Para você ver como é verde. Por quê? Porque é importante. Até hoje vocês não têm constitucionalmente a regulamentação do direito de greve do servidor. Foi no ano de 88, já tem 30 e tantos anos, não é isso? E ainda não foi regulamentado. Na hora que perguntaram com a reclamação constitucional social, decisão em mandado de injunção em 2007. Quando foi por 2008, já disseram que vocês não tinham. Por exemplo, vocês, polícia civil. Né? Então é importante. Mas como é que a gente ganha fôlego? A gente ganhou fôlego aqui numa greve uma vez, porque exatamente
Quando fizeram greve, o governo entrou com a ação no canto errado. E a juíza de primeiro grau, ela, você está no Google, tem um dia que eu vim falar que a reunião era aí na frente onde ficam os carros, né? E eu vim explicar na época que exatamente só tinha esse que entrega a gente, né? O sindicato, ele muitas vezes não entende direito sindical, não entende direito coletivo, ele fica atendendo as questões de penal, de trabalho, de administrativo. Aí quando ele tem um problema, que é, lógico, na hora que ele vai fazer o papel dele, ele quer seguir com os mesmos advogados, aí ele não conseguia. E foi o que a gente veio dizer, isso, ó. Eles entraram, a gente conseguiu uma saída para cá, por quê? Porque eles entraram com a ação na primeira instância. E a juíza declarou imediatamente a greve legal. Eu disse, mas aí é só entrar com o embargo, depois com o agravo, para demonstrar o quê? Que matéria de greve é matéria de segundo grau. Aí eu disse logo, olha, o tribunal provavelmente vai confirmar a decisão da juíza, mas até lá a decisão, vocês estão em greve. A gente conseguiu uma saída coletiva. E os caras que trabalham só com penal não conheciam. A gente começou a mostrar situações, quer dizer, toda vez que você entra no conflito, aí você vê a importância de saber o que é um sindicato, né? Qual é esse momento, mas para você ver, ainda nada de regulamentação de greve, ainda tem dificuldade de reconhecer o direito de sindicalização, ratificar a Convenção 51 e até hoje o governo ainda fala que ainda precisa de regulamentação infra-convenção, para dar os detalhes, quer dizer, e nós estamos em 2019, e com essa nova postura de governo, isso talvez também não tenda a facilitar, mesmo com a PEC que está aí. Então, quer dizer, é um mundo que precisa ser entendido, é o funcionamento da arma, qual é a arma que você está usando, senão, você não tem como lutar, não tem mesmo. Mas o cara que está no governo, às vezes o oposto, o inimigo, quem está no campo de batalha, às vezes vai estar com a arma melhor do que a sua. Por quê? Porque você está sentado dentro do negócio, mas não sabe usar a arma. Ele está com a arma que está travada e você não sabe destravar, você não sabe que arma é. Já pensou o cara pegar aqui um fuzil para dar um tiro, ele não sabe que ele dá um supapo no braço e pronto, ele vai errar, ele mirou bem direitinho, mas na hora que ele apertou, ele esqueceu de apoiar ele em algum canto, segurar, ele quebra até o ombro. Por exemplo, doutor Clóvis, rapidinho, na última greve de 2016, nós tínhamos mais de 400 pessoas, 500 pessoas no estágio probatório, né? Inclusive foi pedido pela gestão passada, né, a gestão que estava no momento da greve, um parecer, né? Não tenho informação se esse parecer foi formal, se foi formalizado, mas foi pedido essa espécie de parecer no sentido se poderiam ir para a greve ou não, quais eram as chances de ganhar, né, ou perder, e aí o jurídico, né, colocou essa situação, né, dos colegas servidores que estariam no probatório e que teriam uma chance muito grande de perder, justamente porque era uma força, né, mas que estavam desarmados, né, por não terem alcançado ainda a estabilidade, né. Que é o problema que a gente está dizendo. Se fosse um servidor comum, né, que não tivesse essa decisão do Supremo dizendo que o policial civil não tem direito de greve, que a gente discorda, né? Aí não tem, o Supremo já tem decisões dizendo para os demais servidores que tanto faz você estar em estágio probatório quanto já ser estável. Se você tiver direito de greve, todos têm. Isso a gente usava muito, a gente usa, né, em outros sindicatos que a gente atua de servidores. O problema aí do servidor público, civil, policial, é que o Supremo tem uma decisão dizendo que ele não pode. Então o estável, ele vai em cima de quê? Ele vai em cima de uma luta, em cima das vírgulas, né, encontrar saída, mas o outro, ele tem um problema se ele não achar essa saída. Por quê? Porque ele vai ter uma falta injustificada. Isso. Não é isso? Isso. Pode prejudicá-lo na avaliação da estabilidade. Né? Esse é um ponto. Então, já para a gente indo para uma sequência aqui de coisa que já foi abordando. Então, para a gente entender hoje como é que funciona a estrutura, basicamente. No Brasil, desde os anos 30, né, é um sistema confederativo. Então, por exemplo, você tem aqui o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará, o SINPOL, né? Mas o SINPOL,
você tem o que? O nível de federações. Eu vi que já tem, por exemplo, Federação do Norte e do Oeste, não é isso? Da Polícia Civil. E tem a COBRAPOL, que é a Confederação Brasileira de Policiais Civis. Certo? Clóvis, qual é o papel de cada um? Isso aqui é o sistema confederativo. Aqui você vai encontrar o sindicato, a federação e a confederação. Certo? Lateralmente tem as centrais sindicais. Eu não sei a que está aqui filiada, acho que um tempo era filiada à CSB. A última vez acho que eu vi, eu acho que teve um tempo que também foi filiada à CUT. Não sei como é que está agora a nível de central. Acho que é a CSB. Pronto, então estava filiada à CSB. Clóvis, qual é o papel de cada um? O papel é o seguinte: quando não tem o sindicato, a federação pode representar. Quando não tem a federação nem o sindicato, a confederação pode representar. Beleza. Clóvis, vamos lá, na prática. Você tem uma ação, por exemplo, aqui, tem uma lei do Estado que ela é inconstitucional. E aqui você tem que avaliar ir contra a Constituição Federal e contra a Constituição Estadual. Só que o controle de constitucionalidade de normas estaduais e municipais é onde ele se concentra, se você for diretamente no Tribunal de Justiça. E quem tem ali a legitimidade? No Estado, no sindicato. É uma ação que a ADEPOL, Clóvis, aqui tem delegados filiados ao sindicato, aí não sei o quê, por que tem associação poderosa e procura o sindicato? Não é porque é besta não, é porque na hora que precisar usar a arma, por exemplo, de entrar em algumas ações, diretamente no TJ, controle em abstrato, só quem pode? É o sindicato. Estou falando de TJ. Está começando a ver com a hora que a arma pega, e são momentos muito fortes, porque é a lei em tese, não é mais um caso concreto. Então o sindicato despersonaliza a luta dos casos concretos, e ele consegue fazer lutas coletivas, interesses coletivos, difuso, individual, homogêneo, e consegue fazer um controle da lei em abstrato. Ele tem essa possibilidade, e a associação não tem. Melhor ainda, o sindicato vai por filiados e não filiados, e a associação só pelos filiados. A ação do sindicato independe de autorização, a maior parte das ações. A ação da associação tem que ter autorização de todo mundo. Quando for ganhar o dinheiro da associação, vai ser só quem assinou para ela estar lá. Do sindicato independe. É muito mais poderoso. A ação coletiva é a manejada por sindicato. Certo? Então, são esses detalhes que você não vê. É a hora de puxar o 38, a pistola ou a R15. O sindicato, na estrutura do Estado aqui, ele é a R15. O resto, senão eles não corriam para o Mova-se, senão na hora certa mesmo ele não procurava o sindicato. Senão na hora de dificuldade, quando você vê uma situação mais difícil, eles ficam procurando se resguardar, por exemplo, blindar às vezes uma pessoa, como às vezes para ser deputado, para ser isso, mas ele sendo um deputado e tendo um sindicato, é muito mais poderoso, porque ele consegue fazer muitos controles e ainda pode agir politicamente. E enquanto a associação é muito mais difícil. Aí ele tem que cacifar de mais um nome. E o que é o problema de cacifar um nome? Porque todo mundo com o tempo ele se gasta. Aí para arrumar outro. E o sindicato? Legalmente ele já está todo estruturado, é só mudar a diretoria ou não mudar a diretoria, mas o que ele faz? Ele atira, ele defende, certo? Então, ó, a nível local, controle de constitucionalidade, regra, sindicato. Associação, não pode. E os modos, a jurisprudência é muito sentada do Supremo nisso. É cheio de limite para entrar com ação coletiva por associação. E para o sindicato é amplo, porque a representação dele é para filiados e não filiados. Isso é importante. Até para ele angariar mais gente. Certo? Supremo Tribunal Federal. Aí é que vem as questões. Alterações no Supremo Tribunal Federal, como? Alterações na legislação federal, alterações na Constituição Federal, que afetem a categoria. Aí quem pode entrar? Só e somente quem? Confederação. A Confederação. Nem a Central Sindical pode. Nós fizemos até um vídeo, vocês têm acompanhado aí no canal os vídeos. Eu fiz uns 50 minutos mais ou menos explicando artigo por artigo da PEC 196 de 2019.
E eu falei, rapaz, como é que vocês estão mexendo, conseguiram inserir a confederação, né, colocar a central dentro da estrutura, né? Central só de trabalhadores como é, e não mexer no artigo 103 para dizer que a central tem legitimidade ativa para manejar o controle concentrado no Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse que ela não tem, e mesmo com a PEC vai continuar sem ter. Ele disse, poxa pessoal, quem fez o projeto com todo louvor, mas muitas questões que aí, logicamente, como é que a central não vai continuar sem poder? E por que era bom a central? Porque ela abrange mais gente, porque a confederação só é aquela categoria. A central é eclética. Tem mais força. Poderia ter, mas hoje ela não pode manejar. Precisa de quem? Da confederação. Por isso que eu coloquei aqui, ó, sistema confederativo e as centrais. Centrais foram criadas nos anos 80, autonomamente, como tudo do movimento sindical, e depois o Estado teve que aceitar. E só em 2008 que veio a lei das centrais. Então você vê como tudo não é antigo, não é, tudo é novo e forte. Que ainda está sendo questionado. Ainda está sendo questionado. E ainda não pode entrar com o controle concentrado. Por isso a importância, conversando aquele dia com o Lucas, sobre a Cobra-Pol. Por quê? Porque muitas coisas que vêm de cima para baixo a nível federal, o ataque que vocês têm que fazer é por meio da confederação. É isso aí. Poucas confederações manejam o controle concentrado, porque, como eu disse, às vezes estão concentradas em outras coisas e não estão percebendo como é que usa a arma chamada movimento sindical, sistema sindical, porque ele tem um movimento político e um movimento jurídico. Então aqui, só quem vai manejar um controle concentrado em regra aqui num TJ da vida vai, se você conseguir, é o sindicato, com a Constituição Estadual. E se você for para manejar um controle concentrado no STF, a confederação. Esse é o papel. Certo? Então esse é o que da importância de uma confederação no sistema que a gente tem hoje. Por quê? Porque muitas coisas você vai ter que combater de cima para baixo. Até porque politicamente, às vezes, dentro das questões de assédio, do acirramento, você tem um tira mais. Aí você tem aqui o R15 no sindicato, digamos que você tem um 38 na associação. Não deixa de ser uma arma. A associação tem que ser pré-constituída no mínimo um ano para entrar com a ação, é filiado, tem que ter assembleia. Sabe? O sindicato é mais simples. Aí você pega um. Só pode afastar um. Aí começa. O sindicato já tudo para o sindicato, quando ele vai conseguindo, é mais amplo. Aí já é um fuzil, né? E quando você precisar atacar lá dentro, você tem um canhão, que é a confederação, se souber manejar. Se souber manejar. Então, por exemplo, eu tenho ações no Supremo, tem um caso, por exemplo, do pessoal de movimentação de mercadoria, que eles estão querendo alterar aqueles intermediam a mão de obra, né, para o pessoal ter direito à previdência e tal. Aí estão com a ação das confederações patronais exatamente dizendo que não pode. A gente conseguiu entrar como amicus curiae, né, para defender, né, o modelo que está, porque como confederação, se não fosse confederação não entrava. Certo? Então, a confederação é importante, a dependendo do que você vai fazer. Então, basicamente, a diferença é que a gente já foi falando, né, já para a gente concluir, entre associação e sindicato. A associação tem poderes mais restritos. O sindicato é como se fosse uma associação em sentido estrito, só que ao invés de ser mais fraco, ela é mais poderosa. E a confederação, pela própria Constituição, é porque a Constituição diz que pode manejar o controle concentrado quem? A confederação. Clóvis, me lembra aí, eu gosto de lembrar, eu sou aqui do serviço público e tal, faz uma lembrançazinha como é que funciona, aqui você falou de novo, assim, com um aspecto, como é que funciona essa questão do sistema para entrar com o controle concentrado, né? Como é que o cara entra aqui no Brasil? Você pensa assim, ó, poder executivo, você lembra poder legislativo, você lembra sociedade civil organizada. É só isso aí que entra. Lembra que na nossa história, o município só virou ente federativo em 88. Né? Então você pensa executivo, o presidente da república e os governadores de estado. Pode manejar o controle concentrado aonde? No Supremo. Qual artigo? 103. Partido, poder legislativo, mesa da Câmara Federal, mesa do Senado Federal, mesa de Assembleia Legislativa Estadual. Não é isso o legislativo? Né? Isso.
Sociedade civil organizada, partido político com representação no Congresso Nacional. Conselho Federal da OAB. Entidade de classe de âmbito nacional. E a Confederação Sindical. A palavra é clara, Confederação Sindical. Pronto. Cláudio, eu quero entrar como sindicato, não entra. Eu quero entrar como central, não entra. Quero entrar como federação. Ela tem, a não ser que o Supremo vá recebê-la como entidade de classe de âmbito nacional. Consequentemente, vai ter que não ter uma confederação. A gente viu um caso excepcional da Fazubra. Da Fazubra. Mas porque não tinha confederação. Estava uma briga muito grande se a Confederação do Servidor Público do Brasil, se ela tinha registro ou se não tinha, porque tudo isso é verificado. Estava a questão para recebê-la como amicus curiae. E aqui a gente está falando de você entrar com a ação, poder ter uma liminar em controle concentrado, certo? É mais poderoso. Então, para a gente aí concluindo, você está claro até aqui? Sim. Você já tinha percebido que o sindicato tinha essas peculiaridades, está ajudando na percepção sobre a entidade? Então, você está vendo como as horas que você vai ingressar, né? Está percebendo aí no controle? Clóvis, o que está faltando aí? Não. O Ministério Público. Procuradoria Geral da República. Né? Então quem entra? Prefeito não entra. Por isso que criaram a DPF, Arguição por descumprimento do preceito fundamental. Quando não conseguir nem ADI nem ADC, entra com a DPF. Se o município quando consegue entrar é por aí. Quando consegue, mas Vamos ali a entidade de classe de âmbito nacional. Olha, quem tá, abre aí, Tiago, a Constituição, veio o 103. Que eu coloco assim para memorizar. Mas quando você vê o 103 é todo separado. Eu gosto mais de pensar assim: Executivo, Legislativo, Sociedade Civil Organizada e o Ministério Público. Olha como é diferente. A gente abre aí o 103. Abriu? Abriu, estou só chegando lá. Que é isso que a gente está dizendo, a PEC, ó, a gente já está tocando, já está acabando, a gente já está tocando os pontos. A gente já falou da Convenção 151, a gente falou da PEC 196 de 2019, né? Só um momento, ó. A gente já falou da assédio moral, não é isso? Ó? Problema das alterações normativas. Tá vendo? A gente está chegando já na linha. Falando do controle no TJ, controle do Estado, né? O controle no STF, ó. Estamos diferenciando a associação e sindicato. Não é isso? Ó? A convenção está aqui, ó, problemas recorrentes. Já vimos ó, o sistema confederativo, centrais, objeto, conceito. Tá claro aí? Tá percebendo? Olha, o que diz o 103? Vamos ver quem pode manejar. Pode propor a ação direta de constitucionalidade e a declaração de constitucionalidade. 1. O presidente da República. Olha aí, ó. Bateu. 2. A mesa do Senado Federal. Ó. 3. A mesa da Câmara dos Deputados. 4. A mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Não pode Câmara Municipal, o município não é. 5. O governador do Estado ou do Distrito Federal. Ó. 6. O Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Seccional não pode. Da maneira como o sindicato é a confederação. Mas a seccional vai discutir estadual. 8. O partido político com representação no Congresso Nacional. E 9. A confederação sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional. Deu certo. Fechou. Né? Então, é nesse momento aí que você começa a ver o canhão. Entendeu? Às vezes você está aqui politicamente e tal. Não, mas não fomos nós não. Foi a confederação. E às vezes dá um tiro lá que pega no governador aqui. Sabe, até o poder político de diálogo, às vezes até o governador dialoga e assim, eu não posso ir contra o governo federal, porque às vezes são da mesma linha, às vezes arranja outro jeito. Né? Para a gente concluir, aqui já que a gente já viu o quadro que a gente pintou para hoje, né, para nossa conversinha, a única coisa que vai ter que ter aqui de requisito para a confederação são coisas que a gente tem que usar mesmo, que é ter advogado, porque a maior parte desses aí não precisa de advogado, mas esses aqui tem que ter advogado.
Sabe, isso aqui é porque é advogado, né? Aqui tem que ter, aqui tem que ter, aqui tem que ter. Certo? O Supremo tem decisões nesse sentido. E outra, a gente tem que trabalhar uma coisa chamada, para nós, pertinência temática. O que é isso? O tema tem que ver com o que a gente defende. Só isso. E é lógico que para nós é o que é importante. Vai tomar uma decisão lá em cima, né? Quer dizer, por exemplo, olha, se você observar que essa norma da Previdência, na hora que ela sair, que for publicada ou promulgada, né, a emenda promulgada, e depois de promulgada sair a publicação, a gente quer pegar e fazer o quê? Entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. O sindicato não pode, mas a confederação pode. Aí o que ele vai fazer? A ação vai ter que demonstrar a pertinência temática, por exemplo, afetando quem? Os policiais civis, por exemplo, nos estados. Aí ele entra. Tanto que os efeitos podem ser, como tem pertinência temática, em regra eles tendem a ser o que? Erga omnes, mas aí pode haver uma modulação nos efeitos da decisão. Então quer dizer, mas quem vai observar? Quem vai entrar? Por isso que é importante sempre que essa arma sindicato, concluindo, né, ela tenha presença de advogados sindicais que tenham uma percepção coletiva. Por quê? Porque você, pelo que a gente está mostrando aqui, você vê que a maior parte dos advogados não trabalha, não vê isso na faculdade, alguns aqui já fizeram direito, né? E ele não consegue entender, ele não consegue pensar sequer estrategicamente. Que é a hora que você senta e diz assim, agora vamos fazer o quê? Porque muitas vezes um parecer, uma conversa, ela vai dizer várias frentes de entrar. A gente pode atacar por aqui, por ali, por lá. Isso que pode dar errado, quer dizer, ele senta o advogado sindical com o conhecimento da estrutura normativa e jurisprudencial disso atualizada, para ver estratégias jurídicas que vão poder ser pensadas para o líder sindical agir politicamente. Esse é o papel. Beleza? Foi claro aí? Então,